Bom dia, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Hoje nós temos aula de História, hoje é segunda-feira, né? Vamos iniciar a nossa semana com aulas remotas, de novo. Hoje eu vou fazer o vídeo gravado, né? Porque já pra deixar antecipado, mas eu vou dar um jeito também de fazer aulas ao vivo, pra gente poder corrigir as atividades das aulas anteriores, tá bom? Então vamos lá, hoje a gente vai iniciar aqui falando na página 26 sobre monarquia francesa, né? Na França, a centralização do poder nas mãos do rei aconteceu de maneira diferente do que ocorreu na Inglaterra. A gente está estudando sobre o quê? A gente estava estudando sobre absolutismo, né? Absolutismo é o quê? Quando o rei tem todos os poderes centralizados na sua mão. Então, centralização de poder na mão do rei ou simplesmente monarquia absolutista é a mesma coisa. Então, depois do reinado de Carlos Magno, a dinastia Capetingia iniciada por Hugo Capeto por volta de 1987, entrou em conflito com a nobreza, ou seja, os senhores feudais, né, na época, porque aqui o contexto é a Idade Média, que possuía muitas terras e desejavam manter seu poder. Então aqui é um momento de quê? Um momento de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Por quê? Porque ainda se fala em senhores feudais, mas também já está se falando sobre centralização de poder, que é uma característica marcante da Idade Moderna. No início do século XII, os domínios reais limitavam-se aos arredores de Paris. Posteriormente, os reis se esforçavam para ampliar essa área. Então, o século XII ainda é contexto de finalzinho da Idade Média, né? E finalzinho também do sistema econômico feudal. Depois, a gente, na Idade Moderna, né? Depois disso, vai iniciar o sistema econômico capitalista. No reinado de Filipe Augusto, a França teve sucesso nesse objetivo. Com a monarquia, o monarca inglês Ricardo Coração de Leão, Filipe participou da Cruzada dos Reis, a fim de favorecer a centralização do poder real. Filipe Augusto nomeou juristas para elaborar as leis que estabeleceu a cobrança de impostos, além de criar um exército mercenário. Muitas das ações de Filipe visavam ao favorecimento dos servos e da burguesia, consequentemente ao enfraquecimento do poder dos senhores. Outro importante reinado e processo de centralização foi de Luís IX. Eu não vou mais ler essas partes aqui, porque está falando de reinado de vários reis e está falando da monarquia francesa. Vocês vão fazer a leitura, tá bom? Então eu vou falar aqui do contexto geral para vocês. De que é que está se falando aqui? Está se falando daquele momento na Idade Média, né? Contexto europeu, nessa época aqui a gente não tem registros ainda do Brasil, né? Porque a história do Brasil escrita só surgiu a partir do século XVI. Então, aqui está se falando ainda da Europa. Toda essa história que a gente vai aqui está relativa ao contexto da Europa. No Brasil, nesse momento, tinha os indígenas. Não tinha povos europeus ainda lá. Aí, aqui está falando sobre o quê? Vai falar sobre a Guerra dos 100 Anos. 2 anos após a morte de Filipe, o Belo, foi estabelecido um princípio na França que impedia a posse do trono por mulheres, a chamada Lei Sálica. Assim, quando Carlos IV morreu, sem deixar herdeiros homens, o rei da Inglaterra, pelo fato de ser seu sobrinho, sentiu-se no direito de assumir o trono francês. Começava um conflito que duraria 116 anos. Além da disputa pelo trono, os dois reinos brigavam pela posse da região dos Flandres, importante ponto comercial daquele período. Esses impasses deram origem à Guerra dos 100 Anos. Então, a Guerra dos 100 Anos foi justamente por conta de quê? Por conta que o trono não tinha mais um herdeiro homem e as mulheres não poderiam virar rainha, né, virar soberano maior do reino. Então, o parente mais próximo era o rei da Inglaterra, da dinastia da França naquele momento, e começou os impasses, porque esse rei achou que poderia sim ficar com os reinos da Inglaterra e da França, e começou os conflitos.
Então, isso gerou a Guerra dos 100 Anos, que durou 116 anos. Esse é um conteúdo que a gente não acha muito em prova, nem Enem, nem nada. É muito difícil cair alguma prova, mas mesmo assim é importante saber, porque por conta desses conflitos entre França e Inglaterra, vai ter outras consequências dentro da história que vocês vão estudar mais na frente, tá bom? Então, aqui na página 27 tem falando mais sobre a Guerra dos 100 Anos, tá bom? E agora vai começar falando sobre as monarquias espanhola e portuguesas, que são muito importantes, né, pra gente entender e compreender, porque os espanhóis são os nossos vizinhos, né, os colonizados pelos espanhóis, e os portugueses foi quem colonizou o nosso território. E importante também porque dentro da nossa história tem muitas negociações e tratados. Teve a União Ibérica, que foi feita por as monarquias desses dois países, Portugal e Espanha. Então vamos entender aqui as monarquias desses dois países. Antes de formarem um Estado unificado, portugueses e espanhóis lutaram contra a ocupação islâmica na Península Ibérica. Essas lutas duraram do século XVIII ao século XV e ficaram conhecidas como Guerras de Reconquista. Os nobres portugueses destacaram-se nas lutas contra os islamitas. Uma das principais cidades era a do Porto, que depois de retomar o domínio dos cristãos, tornou-se um importante centro de resistência contra a ocupação. Essa primeira frase aqui é muito importante para vocês entenderem uma coisa. Antes de formarem um Estado unificado, portugueses e espanhóis lutaram contra a ocupação islâmica na Península Ibérica. Península Ibérica, gente, porque eu não tenho nenhum mapa aqui para mostrar para vocês o que é a Península Ibérica. Mas Península Ibérica é aquela pontinha lá da Europa, onde fica a Espanha e Portugal. Se a gente vê um mapa, se vocês olharem um mapa aí na casa de vocês da Espanha, vocês vão ver que Portugal é como se fosse um pedacinho da Espanha ali, mas só que fica ali mais no litoral. É só um pedacinho. Portugal é um país pequeno e Espanha é um país maior. Então, a fronteira de Portugal é com o mar e com a Espanha. Aí o que foi que aconteceu? Eu não sei se foi nessa aula aqui que eu falei pra vocês que o rei Sebastião, né? Ele tinha ido lutar lá na África com uma guerra. E ele era um rei ainda muito jovem, não tinha se casado e não tinha tido filhos. E ele morreu nessa guerra lá na África, deixando o trono português sem ninguém. Eu acho que eu falei isso, foi lá falei na aula de geografia da semana passada, mas eu não lembro se foi nessa sala. Aí, o que aconteceu? Portugal, não tendo a dinastia do rei Sebastião tendo acabado, quem assumiu foi o tio dele. O tio dele já era um senhorzinho, já tinha 78 anos, quando ele assumiu o trono. Ele assumiu o trono e depois o que aconteceu? Ele faleceu 2 anos depois, também sem deixar herdeiros. Então, quem assumiu o trono do reino de Portugal foi o rei da Espanha, Filipe II. Aí, o Filipe II se tornou-se o rei de Espanha e Portugal, e ele unificou os dois reinos. Então, Portugal e Espanha formaram a União Ibérica, que eram os dois países, os dois reinos se tornaram um reino só, tá bom? Aí, antes deles, o que ele está falando aqui no texto, que antes deles formarem essa união que eu acabei de explicar para vocês, eles estavam lutando nas guerras de reconquistas, que era quando os islâmicos, eles invadiram a Europa e estavam dominando, querendo impor a religião islâmica aos territórios católicos, mas aí eles conseguiram expulsar os islâmicos dos territórios dos países aqui. Aí, ó, na luta contra os conquistadores islâmicos, foi importante a figura de Henrique de Borgonha. Por causa de sua participação nas guerras de reconquista, recebeu dos reis de Castela e Leão o condado portucalense. Como conde, Henrique procurou deixar o condado com maior autonomia em relação aos reinos de Castela e Leão. Para tanto, contava com o apoio de vários grupos sociais não nobres, como mercadores, artesãos e pescadores. Aqui, após sua morte, seu filho Henrique Afonso lutou contra os nobres em Castela e Leão e declarou a independência do condado, que passou a se chamar Reino de Portugal. Afonso Henriques iniciou a dinastia de Borgonha. Com isso, Portugal
foi reconhecido como um Estado independente pela Igreja Católica e outras monarquias, como a Inglaterra. Então, aqui está falando de que momento? Quando Portugal e Espanha ainda eram o mesmo território, né? Porque antes deles se tornarem União Ibérica, eles eram um território só. Também a mesma coisa com um país que a gente conhece assim, entre aspas, né, por escutar, chamado Holanda. A Holanda também era território da Espanha e conseguiu a independência. E isso também vai influir na história do Brasil, porque a Espanha, com raiva do povo do território da Holanda, né, que pediu independência, e ele teve que aceitar a independência por conta de uma guerra, proibiu que os holandeses comercializassem com o Brasil, porque o Brasil era colonizado por Portugal e naquele momento da União Ibérica a Espanha era quem mandava nas colônias portuguesas, porque o rei da Espanha também era rei de Portugal. Então, isso aí também vai influir, serve para vocês entenderem também o porquê que aconteceu a invasão holandesa aqui no Brasil, no período colonial. Aí, vai se iniciar a primeira dinastia, que é a dinastia de Aves, né, aqui em Portugal, nesse contexto aqui que fala quando Portugal se tornou um território independente da França. E vocês vão ler todo esse texto que está aqui na página 28. E agora, e também tem um pouco de mais de texto lá na página 29. E agora a gente vai ver um pouco sobre o Império Sacro-Germânico. Sacro Império Romano-Germânico. Tá bom? Que vai até a página 30. Situava-se no centro da Europa, fundado em 962 pelo rei da Germânica Otto. Reunia grande parte do antigo império construído por Carlos Magno. Desse modo, o Sacro Império era considerado herdeiro do Império Romano, mas agora sagrado pela Igreja Católica. Por isso foi conhecido como Império Sacro Romano-Germânico. Nesse império, a tentativa de unificar os domínios e centralizar o poder nas mãos dos reis não teve tanto sucesso quanto nas outras regiões. As dificuldades eram muitas, principalmente por causa da diversidade de povos com línguas e culturas diferentes. Assim, a unidade do Sacro Império era praticamente simbólica, visto que o rei não tinha autoridade completa sobre todos os territórios. Os poderes locais da nobreza e da igreja eram mais fortes do que os poderes reais. Então, aqui, por que ele está falando que o rei tinha muita dificuldade para dominar esses povos? Porque esses povos aqui, o nome do império já diz, né? Império Romano-Germânico. Os romanos eram um povo, um tipo de povo, e os germânicos eram um outro povo. E dentro de cada povo desse, por exemplo, dentro dos romanos, existia vários povos e dentro dos germânicos também. Então, quando uniu esses dois povos maiores, ficou assim uma diversidade cultural muito grande dentro desse império. E ficava muito difícil do rei lidar com todos esses povos por conta da cultura diferente. Então, ficava difícil de dominar. Aí, aqui na página 30, tem uma atividade para vocês que é só uma questão, tá bom? Aí temos aqui falando da sociedade de corte e também sobre o mercantilismo dos estados nacionais, tá bom? Então, vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre a sociedade de corte. A formação dos estados nacionais não acarretou mudanças apenas no campo da política, com a centralização do poder ou da economia, com a adoção de novas regras pela cobrança de impostos e cunhagem de uma moeda única. Resultou também na criação de um novo modelo de vida para a nobreza e para os ricos burgueses que viviam em torno do monarca. Então, quem vivia em torno do monarca era o quê? Era a corte. Então, quando vocês escutarem a palavra corte, corte é quem? Corte é as pessoas que vivem em volta do rei. Então, quando vocês escutarem, por exemplo, falando na história do Brasil, que o rei, o Dom João, veio para cá para o Brasil fugindo do Napoleão Bonaparte, né? Na época que o Napoleão estava invadindo todos os países da Europa e eles, com medo de Napoleão, vieram para cá morar no Brasil. Então veio o rei e veio a sua corte, que é todas aquelas pessoas que vivem em volta do rei. Aí tem, era uma sociedade na qual o essencial era acompanhar e admirar o cotidiano do monarca.
observá-lo na hora das refeições, na hora de dormir ou nos momentos de caminhadas pelos jardins. Aliás, mais do que essencial era a honra por participar desses momentos. Aí temos aqui falando também na página 31 um pouquinho sobre o mercantilismo, política econômica dos estados nacionais. É aqui, ó. A intervenção dos monarcas absolutistas na área econômica de seus estados apontou outros interesses reais, os políticos. Ao procurarem estruturar a economia, expandir o comércio, os reis buscavam aumentar suas reservas financeiras, que lhes possibilitaram organizar esquadras e melhorar seu exército, tornando-se governos fortes e temidos por todo o mundo. Para acumular riquezas, os soberanos implantaram algumas medidas comuns às quais se constituíram em características do mercantilismo. Aí vamos ver aqui quais eram as características do mercantilismo. Balança comercial favorável. Então, eles achavam que era o quê? Que para ter uma balança comercial favorável, eles precisavam mais exportar, ou seja, vender mais para outros países do que importar, ou seja, trazer produtos para dentro do seu país. Então, era necessário vender mais do que comprar, tá bom? Balança comercial favorável era isso. Protecionismo alfandegário. Alfandegário é o quê? Alfândega é a fronteira. Então, vamos ver aqui. Adota-se medidas por meio dos quais se procura evitar ou até mesmo impedir a importação de bens de consumo, protegendo a indústria nacional. Então, o quê? Procurar fazer com que produtos de outras nações cheguem ao país, para que a indústria local do próprio país se desenvolva. Porque muitas vezes um custo de um produto era muito menor para ser fabricado em outro país. Então, o produto chegava muito barato aqui. Então, para que as indústrias do local, a indústria do local se desenvolvesse, eram barradas a entrada desses produtos industrializados de outras regiões. Metalismo, o que era esse metalismo? O acúmulo de metais preciosos. Então, por isso que o metalismo também foi influenciando a história do Brasil, na época das minas. Então, teve um momento em que se estava muito à procura de metais preciosos e pedras preciosas aqui no Brasil, colônia, até que chegou o momento que eles descobriram, sim, que existia as minas lá na região de Minas Gerais e começou a exploração. Monopólios comerciais. A exclusividade na comercialização de determinados produtos e garantia de lucros menores ao soberano. Então, esses monopólios comerciais começavam com o quê? Por exemplo, Portugal colonizou o Brasil. Então, o Brasil só poderia fazer negócios com Portugal, não com outro país. Diminuição das importações, aumento das exportações. Então, aqui essa chargezinha está mostrando o quê? A balança comercial favorável, tá bom? Aí aqui, o metalismo ou também bulionismo, que é outro nome também para o metalismo, tá bom? Que ele vai falar aqui nesse textinho que está na página 31. Aí tenho mais algum texto, porque na França, esse metalismo foi chamado de coupertismo e bulionismo, se eu não me engano, foi na Espanha. Na Espanha, o nome da teoria do metalismo era bulionismo, tá bom? E aqui vocês têm uma atividade, né, que é para encerrar o capítulo, que vai da página 32 à página 33, tá bom? E por hoje é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, leia todas as páginas para poder fazer a atividade. Se tiverem alguma dúvida, podem falar comigo, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!